Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou deixar um versículo muito glorioso da parte do Senhor Jesus para nossas vidas, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, ao começar do versículo 12 ao versículo 21. É muito glorioso esses versículos, vamos ler comigo. Tem por tema: a prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição a minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia, glória a Deus. Paulo, em suas prisões, ele falava estas palavras aos irmãos de Filipos, né? E ele falava essas palavras do Evangelho porque tem muitas pessoas se engrandecendo, se achando porque está falando de Jesus. Pessoas que estão ali para aparecer, para querer engajamento, para querer a sua conta no Instagram a milhões de seguidores. Mas Paulo diz aqui na sua palavra que muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Tem pessoas que pregam o Evangelho, como eu falei, para aparecer. Mas também tem pessoas que pregam por amor à palavra de Deus, por amor ao Evangelho. Glória a Deus. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que fale de Jesus, aleluia, que anuncie o Evangelho, aleluia. Ah, irmãos, meus queridos irmãos, quanto mais alguém fala do Evangelho, melhor ainda. Você que está aí pregando por engajamento, por seguidores, por querer aparecer, por se achar que é um missionário, porque fazer missões não é para todo mundo. Nós temos essa ordem, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E isso aí é uma ordem que Jesus nos deixou. Nós fazemos missões por ordenança de Deus ao Evangelho, propagar o Evangelho a toda criatura em todo o mundo. Isso não significa que o meu chamado
foi para ser missionário, porque para ser missionário tem que ter chamada. E não são todos que têm essa chamada para ir para outros países e pregar o evangelho. Muitas pessoas se titularizam como missionários, mas não são. Missionários é sofredor. Pregam a palavra em lugares que eu e você nem imaginamos de estar. E a gente sabe que há países que é muito difícil pregar o evangelho. Mas Paulo, em prisão, ele diz que as suas prisões têm proveito, porque foi através das prisões que o evangelho foi anunciado. Aleluia! E que eu e você possamos pregar o evangelho sem intenção de receber alguma coisa. Mas, como Paulo falou aqui no versículo 18, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Deixa eles falarem de Jesus, anunciando o evangelho. Sabemos que a palavra do Senhor é fiel, que não é eu e você, mas é o Espírito de Deus nas nossas vidas. Que preguem a palavra, ou com fingimento ou sem fingimento, mas que preguem, anunciando o evangelho. Isso que importa, né? Glória a Deus. Paulo foi de muita sabedoria. Aleluia. Irmãos, será que nós estamos pregando o evangelho por amor à palavra? Ou por fingimentos? Ou por querer aparecer? Que eu e você prega o evangelho por amor. Independente de qualquer coisa, o evangelho é propagado, é anunciado. E Deus se utiliza de você para falar da palavra de Deus. Como falou aqui já as palavras, e eu vou repetir mais uma vez, ou com fingimento, ou sem fingimento, por querer engajamento, por querer seguidores. Continue, o evangelho está sendo propagado. Aleluia, por você. Glória a Deus. Mas que essa passagem desse capítulo de Filipenses, capítulo 1, possa estar dentro em teu coração, porque pregar a palavra de Deus é glorioso. Tem as suas dificuldades, porque sabemos que falar da palavra de Jesus Cristo não é fácil. Mas o Senhor já nos alerta sobre isto, que o mundo ele nos rejeitaria por falar o nome de Jesus. E nós estamos vivendo os últimos dias. Vimos aí o evangelho sendo escarnecido, pessoas amando o pecado e se aborrecendo da verdade. O pecado tem mais valor do que a purificação. Que mundo que estamos vivendo? Vidas que estão morrendo por falar de Jesus. Nós temos os mártires que aconteceram nesses últimos dias, por falar o amor, por falar de Jesus. Eu não deixarei de falar de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o Criador do céu e da terra. Jesus é a vida. Aleluia. Jesus é amor. Continuarei falando de Jesus. Jesus é o único e verdadeiro, não há outro igual ao nosso Deus. Amém? Que você possa falar de Jesus, do Evangelho de Cristo a toda criatura. Aleluia! Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. As nações, oh glória! Deus é fiel, amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, amém? Glória a Deus.